A revista Nature é a revista científica com maior impacto do mundo. O que se publica lá frequentemente vira notícia nos dias seguintes em jornais lidos e ou assistidos pelo público não especializado. Tem uma grande influência também sobre muitas das demais revistas científicas das ciências naturais, inclusive as brasileiras. E saber que se trata de uma revista científica consagrada nas ciências naturais é muito importante aqui, né? Então, ela publica principalmente artigos das áreas da biologia, da química, da física, da biomedicina. Por que saber disso é importante aqui? Porque nessas áreas, os problemas de pesquisa, geralmente, ou seja, na maioria das vezes, são vistos como requerendo abordagens quantitativas. Há outros problemas de pesquisa que requerem abordagens qualitativas, né? E até mesmo abordagens híbridas, ou seja, abordagens tanto quantitativas quanto qualitativas. Esses geralmente são os casos das pesquisas oriundas das ciências da educação. Então fica a curiosidade por sabermos o que se tem dito sobre a pesquisa qualitativa na revista Nature. Afinal, o que se diz na revista frequentemente tem influência, né, em muitas outras revistas do mundo. Editoriais são textos que, de certa forma, representam a revista. Então, vamos ver o que dizem três editoriais sobre o assunto. Um deles é de 2005 e os outros dois de 2020 e 2021. O editorial de 2005 é assinado pela Nancy Press, que naquele momento trabalhava na Escola de Enfermagem e Medicina da Universidade de Saúde e Ciências do Oregon. Esse editorial veio de uma revista da família Nature, a revista Genetics in Medicine, algo como Genética na Medicina. O título do editorial é algo como Pesquisa Qualitativa, Pensamentos sobre como fazer, como julgar e quando usar. O editorial de 2020 está publicado na Nature Sustainability, que publica sobre sustentabilidade. O título desse editorial diz algo como Explore o máximo da pesquisa qualitativa, ou algo como Tire o máximo proveito da pesquisa qualitativa. Por fim, o editorial de 2021 está publicado na Nature Climate Change, que trata sobre mudanças climáticas. Traduzindo, o título diz algo semelhante a Os Poderes da Pesquisa Qualitativa. Bom, pelos títulos desses editoriais, já é possível ter uma prévia sobre as posições apresentadas nos textos, né? Os editoriais tendem a ser textos curtos de meia página ou uma página. O editorial de 2005 tem 5 páginas por aí, porque traz sugestões sobre como fazer e como julgar as pesquisas qualitativas. Então, esse editorial parece ter como objetivo mais apresentar e informar os leitores da revista Genetics in Medicine sobre a abordagem qualitativa, porque esse editorial ressalta que os leitores e os autores dessa revista talvez não estejam tão familiarizados com a abordagem qualitativa. Estamos falando do ano de 2005. Esse editorial, tá, é o mais antigo dos três. Os dois editoriais mais recentes foram publicados em revistas da Nature de caráter ambiental. E como sabemos, nas últimas décadas, as abordagens interdisciplinares têm tido uma força brutal tanto no ensino quanto na pesquisa. Os problemas de pesquisa na área ambiental, bem como na educacional, frequentemente são muito complexos e precisam de ferramentas teórico-metodológicas de mais de uma área. Como falar, por exemplo, né, de aquecimento global sem ao menos comentar algumas coisas sobre política, economia, antropologia, biologia e química. Hum? Então, problemas dessa condição requerem evidências de mais de um tipo, tanto quanto qualitativas, né? Então, traduzindo para o português, o editorial de 2020 diz algo como: tire o máximo proveito da pesquisa qualitativa. E ele começa comentando precisamente sobre temas como a sustentabilidade, que requerem mais do que números. Alguns conhecimentos são construídos apenas por abordagens qualitativas, diz o editorial, o que também é dito nos parágrafos finais do editorial de 2021.
os poderes da pesquisa qualitativa. Esse último editorial, Os Poderes da Pesquisa Qualitativa, conclui que os pesquisadores devem ter a mente aberta a diferentes abordagens e se concentrarem nas questões que precisam ser respondidas. Essa conclusão do editorial de 2021 é altamente chamativa para mim, porque eu percebo que existem pesquisadores que estão primeiro preocupados com os procedimentos metodológicos, né, específicos, sem nem ao menos saberem a natureza do problema, da pergunta a ser respondida com a pesquisa. Alguns problemas, por exemplo, querem saber se há associação entre variáveis. Por exemplo, se há associação entre o gênero dos alunos e os posicionamentos sobre algum tema ambiental. Aqui, claramente, uma abordagem quantitativa com uma amostra grande será, né, requerida. Outro problema de pesquisa, por outro lado, pode, pode estar interessado em descrever o cotidiano de um laboratório de endocrinologia. Aliás, Latour participou de uma pesquisa assim. Nesse caso, a pesquisa vai requerer uma abordagem direta, participante ou não, reunindo toda sorte de dados, qualitativos e também alguns quantitativos. A questão é que muitas vezes já decidimos os procedimentos metodológicos antes mesmo de termos os problemas bem definidos. E as consequências disso podem ser fatais, tá? Porque vamos ver pesquisas com problemas que exigiam abordagem qualitativas, mas que estão usando abordagens quantitativas e vice-versa, ou seja, problemas que exigiam abordagens qualitativas, mas que estão usando abordagens quantitativas. O editorial da Nancy Press, como dito, né, ela mesma diz, na verdade, que o impulso para escrever o editorial foi situar e ajudar os leitores da revista Genetics in Medicine que não estão familiarizados com a abordagem qualitativa. Então, ela inicia com comentários gerais, né, de cunho mais epistemológico, falando das peculiaridades da abordagem qualitativa. Por exemplo, a verdade de cada pessoa em qualquer situação será relativa, parcial e dependente do contexto atual. Então existirão, diz ela, sempre múltiplas verdades sobre qualquer tema. Isso, para quem estuda as controvérsias, é muito importante, tá? Porque o estudo de controvérsias se preocupa com os muitos pontos de vista, ações também. Esse editorial de 2005 da Nancy Press alinha-se também aos outros dois editoriais quando comenta que a complexidade de certos problemas exige uma vasta gama de métodos, né? E aqui nesse texto, a etnografia é citada como o método mais luxuoso, quintessencial de toda a pesquisa qualitativa, sendo um tipo de trabalho mais demorado, que pode levar alguns anos ou a vida inteira, e por isso poucos pesquisadores vão além da dissertação, né, ou da tese. Por essa razão, nesse editorial, é comentado que, especialmente na pesquisa biomédica, as entrevistas têm sido mais usadas que as observações participantes, que são o coração das etnografias, por exemplo. Então, o editorial se preocupa em fazer alguns esclarecimentos interessantes e originais sobre as entrevistas, tanto a condução quanto a análise, além de citar algumas pesquisas que poderiam servir de modelo, ou algo assim. Acredito que uma das principais características da pesquisa qualitativa seja apontada pelo editorial de 2021. Em vez de conjuntos de dados em grandes escalas, a pesquisa qualitativa foca em casos e mecanismos únicos, com descrições detalhadas, densas, de experiências, visões de mundo e assim por diante, como alguns exemplos de pesquisa que são citados, né, nesses editoriais. A intenção de citar essas pesquisas, segundo o editorial da Nature Sustainability, ajudar e encorajar os investigadores a preparar os seus trabalhos qualitativos para a publicação em fortes revistas interdisciplinares. Então, é muito interessante saber que no grupo Nature
existe esse reconhecimento do pluralismo metodológico requerido em pesquisas de algumas áreas, com especial interesse aqui na pesquisa qualitativa. Tanto é assim que o grupo publicou em 2015 uma revista dedicada a comunicações sobre humanidades e ciências sociais com abundância, né, de trabalhos qualitativos de livre acesso. Alguns links estão disponíveis na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma comunicação. O e-mail david.almeida@alumni.usp.br está recebendo os comentários de vocês. Até a próxima.